Bom dia, Natan. Eu vejo alguns vídeos seus, algumas coisas que você posta, e assim, me chamou um pouco a atenção, porque meu avô, ele era da Igreja Universal, ele passou 12 anos dentro da igreja, e era uma pessoa que ele residia no bairro do IAPI. E assim, ele era uma pessoa que todo mundo da igreja contava com ele, por ele ter um status financeiro bom, e aí ele fazia parte de uma igreja, né? No caso, a menor igreja da região. E aí o dízimo dele era altas ofertas, tudo, né? E aí, todas as vezes que precisava de suco de uva, de tudo, ele sempre estava pronto para ajudar, né? Eu lembro que eu dei um som para ele, isso tem aproximadamente uns 9 anos. Dei um som para ele, e aí, assim que eu dei esse som, como ele recebia muitas visitas de pastor, de pessoas em casa, né, sempre para pedir colaboração, que não era para visitar, né? Ele ele tinha um som, e aí eu acho que o pastor viu o som, sei lá, não sei, os obreiros, e aí inventaram de citar as coisas que ele tinha, e aí ele pegou esse som e deu, né, para a igreja, e aí o pastor rifou esse som, disse que foi rifado esse som, o próprio pastor que ganhou o som, sabe? Então, assim, eu fiquei já já triste, né, com a situação que aconteceu. Resultado, meu avô veio a entrar em um hospital, ele infartou. Passado alguns meses após esse episódio, ele infartou e foi para o hospital. Simplesmente minha avó, que era também da mesma denominação, pediu para receber visitas. Ele não recebeu uma visita no hospital de ninguém da igreja. Meu avô, ele veio a falecer. No dia que ele faleceu, estava todo mundo em casa. Nós tínhamos voltado do hospital. Estava todo mundo em casa, né? Chorando, desesperado, porque ninguém esperava, né, que ele viesse a falecer. Que ele estava bem no hospital. Eu acredito muito que ele temia muito a Deus. Ele era uma pessoa muito religiosa, independente se fosse da Universal. Acho que ele realmente ele tinha um coração puro, sabe? E aí a gente estava chorando, todo mundo em casa. Chegou um obreiro, desculpa, um pastor não, um obreiro. E aí ele viu todo mundo chorando e tal. Aí minha avó perguntou pra ele: "Ah, você tá vindo aqui porque você já soube que Bino morreu?" Que ele era chamado de Bino, o nome dele era Ormínio. Aí ele disse: "Não, é que a gente veio pedir a colaboração que ficou faltando para ajudar a pintar a igreja." Poxa, isso me deu uma revolta tão grande, sabe? Uma revolta tão grande, porque ele ficou o tempo todo no hospital, ninguém visitou, ninguém compareceu. No dia que justamente ele morreu, que tava todo mundo triste, ele foi lá para pedir colaboração para pintar a igreja. Gente, é muita desumanidade. Resultado, minha avó pediu para o pastor ir para o cemitério. Ele disse que não podia ir porque ele estava em uma reunião. Poxa, pera ainda. Uma pessoa que colaborou tanto, uma pessoa que ajudou tanto, porque quando ele estava vivo, todo mundo ficava para cima e para baixo atrás dele, e depois que ele morreu, ninguém teve a humildade, a consideração de ir na igreja, ou de ir na igreja não, desculpa, de ir no cemitério
para poder prestar uma solidariedade à família, porque a ele não. Que a gente, quando morre, a alma vai para o lugar que tem que ir, sabe? Mas eu fiquei numa revolta tão grande, uma revolta muito grande com relação a isso, viu? Eu muito triste, muito triste. E assim, minha avó hoje permanece dentro da igreja. Eu ia, mas hoje não vou mentir para o senhor, não faço questão nenhuma. Depois do que eu vi, sabe? Do que eles fizeram, entendeu? Não vou mentir para você que ninguém foi. Foi uma obreira que gostava muito dele e que, por sinal, já era amiga da minha avó por fora. Nada a ver com a igreja. Ela foi, sabe? Mas o que eu fico olhando é que as pessoas da igreja que ele ajudou, ninguém foi. É isso que me revolta, sabe? Muito obrigada pelo senhor ouvir. E espero uma resposta sobre isso, tá bom?